Do campo para o mundo. O agronegócio não para. Começando mais um Agronegócio Podcast aqui nos estúdios da Fornexus em Vitória. A gente recebe Marcos Magalhães, a voz do café. Afinal de contas, o Espírito Santo está encerrando aí a sua colheita de conilon, um momento extremamente importante. Afinal de contas, o que o cafeicultor vai fazer daqui para frente? Tem que renovar a lavoura, tem que cuidar, tem que vender, tem que guardar. Enfim, vamos atualizar isso tudo com esse fera aqui. Marcos, obrigado pela oportunidade, mais uma vez participando com a gente aqui do Agronegócio Podcast. E é isso, estamos sempre à disposição de você, do Estado, da cafeicultura. Realmente, como você falou, é um momento de virada de semestre, um momento de grandes definições, mas um momento que vale a reflexão do que nós passamos nos primeiros 6 meses, né? Que deu de tudo, né? Guerra, geopolítica, sim, tarifa, safra que quebra, chuva que vem fora da hora. Então, assim, o momento é importante para a gente conversar, para pontuar para o produtor que nos ouve, que nos assiste, realmente para onde vai o mercado e qual é a melhor postura que ele tem que ter daqui para frente. O ano 2025 foi um ano bastante interessante, né? Para a cafeicultura, se a gente for colocar no resumo, assim, foi um ano muito bom. Agora, começou 2026 com essa apreensão. Guerra lá no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, um ponto de passagem, né, de muitos insumos para cá e questões de logística também com muita dificuldade, tudo muito complicado. Ou seja, um cenário de muita apreensão. Mais um ano difícil, né, Marcos? Conta pra gente. A grande verdade é que para a gente entender o momento que a gente está, a gente tem que analisar da onde nós viemos, né? 24 e 25 foram 2 anos de preços muito altos de café, em função de problemas que nós tivemos produtivos na Indonésia, no Vietnã, lá atrás, no início da guerra entre Israel e o Hezbollah na faixa de Gaza. A gente teve um cenário de 24 para 25 que realmente fomentou assim, uma ansiedade muito grande e que culminou no início de 2025, se você lembra, dos topos históricos testados. Sim. Tanto no Arábica, no mercado interno, onde tivemos no Cerrado R$3.000 um saco, Conilon de 2.000, Nova York e Londres testando limites inimagináveis para aquele momento, e de lá para cá o mercado começou a se ajustar a uma nova realidade, ou seja, Vietnã e Indonésia produzindo sem grandes problemas, a guerra naquele momento perdendo um pouco o seu afã de logística e de bombardeio, e aí o mercado começou a se ajustar e os preços vieram para níveis mais dentro do que o mercado comportava. Então, certo, de 25 para 26 foi aquela virada do ajuste, né? Longe dos topos históricos, o mercado de ajuste, safra do Brasil, em tese, na virada de 25 para 26, projetando uma safra boa, e aí o 26 começa mais uma vez recheado de emoções, né, Alfredo? Pô, a gente não consegue dormir direito, cara. Cada dia é um susto novo, cada dia um pesadelo. Vamos lembrar que quando nós viramos 26, a gente começou com uma guerra. Lá no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, naquela confusão, como sim, você bem disse, do Estreito de Hormuz, e aquilo foi mudando o cenário outra vez. Petróleo que era 60, 70 dólares, foi a 120 dólares o barril. Hoje caiu, está na faixa de 90, mas subiu. Aí o Trump vinha com as suas normais retóricas das tarifas, o que deixou tudo e todos estressados. Verdade. Cara, e parece piada, mas assim, a gente teve no Conilon outra vez, e digo, uma piada sem graça, de mau gosto, que foi a quebra da safra do café Conilon. Todo mundo esperava, Alfredo, uma safra boa, todo mundo esperava um volume produtivo interessante, mesmo que os preços estivessem piores, mas com a safra boa a conta fecha. Mas sim, quando a safra começou a chegar mais uma vez nos terreiros e nos secadores, quebra. Então, e o que se vê no campo, né, eu tendo a oportunidade de conversar com alguns clientes e parceiros e tal, não tem um que não reclame. Cara, não tem. No início houve um certo grau de incredulidade da coisa. Não é possível. Isso é fake news. O pessoal está forçando a barra. Não tem quebra. A safra é grande. Mas quando o tempo foi passando e ninguém viu a liquidez e grandes produtores começaram a falar assim, Marco, isso é verdade. Marco, isso quebra. Marco é 20, 30, 40% de quebra, sim, em lavouras antigas. E a lavoura nova não respondeu como a gente achou que ia responder. Aí todo mundo ficou estressado. Falou, poxa. Aí quando nós chegamos em abril, maio, essa realidade começou a ganhar corpo, Alfredo. E aí aquela expectativa que nós tínhamos de Conilon a 700
se tornou uma realidade de 1.050, 1.100. O mercado sofreu um reajuste positivo no preço, que nós estamos vivenciando essa semana aqui, no final de julho, aqui no Espírito Santo. Mas, infelizmente, Valfredo, baseado numa quebra de safra, numa frustração produtiva. Então, isso não é bom para ninguém. Porque se você quebra a safra e o preço sobe, quem que levou o dinheiro? Ninguém. Então, realmente, assim, é complexo o momento que a gente vive. E nós ainda tivemos chuvas em Minas Gerais fora da hora, que atrasaram as colheitas e que comprometeram um pouco a qualidade do café de Minas, principalmente nos primeiros cafés que entraram no mercado. Então, isso fez com que nos últimos 50 dias o mercado subisse 15%. Então, aí é o novo normal do negócio. Ou seja, haja emoção. Emoção que não acaba, né? Porque nós estamos também nessa expectativa. Expectativa não, né? Segundo o nosso secretário Enio Bergoli, uma realidade de El Niño, que deixa aí também, mais uma vez, os produtores um pouco em estado de alerta. Afinal de contas, é um momento agora, encerrando a colheita, é um momento em que a lavoura precisa de carinho, precisa de atenção e precisa de água, né? E aí a gente está aí com cuidado e todo mundo vai ter que começar a cuidar e olhar para os seus reservatórios com um pouco mais de atenção. Alfredo, o Espírito Santo, nos últimos anos, fez um dever de casa muito grande no que se refere à reservação de água. Sim. Muitas represas, muitas barragens foram feitas, mas nós dois estivemos agora recentemente na Natercoop, na feira, e nós vimos na estrada, cada um no seu carro, mas viu como está seco. Sim. Eu até fui com meu filho, tá mesmo. Eu falei, Matheus, esse troço está seco demais. Onde tem uma irrigaçãozinha, é aquele oásis verde no meio de um cenário complexo. Então você vê, cara, precisa chover. Sim. E, infelizmente, não há previsão de chuva para os próximos dias e semanas abrangentes para o Espírito Santo. Porque, em tese, o que é o El Niño? Você fomenta o centro-oeste e o sudeste com seca e muita chuva nos extremos do país. Então, realmente, a gente vive um cenário desafiador. E eu estava vendo, não sei se você teve a oportunidade de ver, como o clima está maluco. Na Europa, semana passada, algumas capitais com temperatura de 48 graus, cara. Cara, eu vi uma reportagem de uma jornalista em Londres que fez a temperatura da calçada 53 graus e meio. Ninguém nunca viu no hemisfério norte temperaturas tão elevadas. Então, assim, o mundo passa por um transe climático, né? E o El Niño está aí assustando tudo e todos, porque pode, inclusive na visão do próprio secretário Enio Bergoli, colocar o Espírito Santo numa sinuca de bico, porque, mais uma vez, uma seca muito forte pode ser vista no Espírito Santo. E você sabe melhor que ninguém que agricultura sem água não existe. Então, a gente precisa de ter reservação e chuva. O que seria uma recomendação, Marco? A gente sabe, eu te sigo, eu faço parte de um dos grupos do MM. E uma coisa que chama a atenção é diariamente os seus comentários, a sua análise, né, e as suas orientações. Né? O que seria para esse momento aí para o cafeicultor dentro desse cenário, né, nosso? O que seria uma orientação, Marcos? Alfredo, assim, isso é uma responsabilidade muito grande. Como você pontuou, a gente tem uns grupos de WhatsApp. Eu tenho 3.000 produtores de café nos meus grupos de WhatsApp, que eu levo todo dia de manhã, como você bem ouve, o áudio da Voz do Café, que é um áudio que eu falo de geopolítica, de clima, de mercado, de graça, 0800. Não custa nada participar dos meus grupos, mas eu acho que a informação muda o mundo, né? Então, quanto mais informação a gente passa para o produtor, mais chance ele tem de errar menos, né? Porque errar nós vamos errar sempre, mas errar menos é o ponto que nós temos que correr atrás. Mas eu acho que o produtor, na medida do possível, ele tem que usar o recurso hídrico dele com muita inteligência. Otimizar as suas irrigações, otimizar a sua questão de como administrar a sua água dentro da propriedade sem desperdício, né? Isso é fato. E a gente tem que caminhar nisso porque é o futuro. A gente não tem como trabalhar sem água e não tem como trabalhar desperdiçando a água que porventura a gente venha a ter. Então a gente tem que ter muito discernimento nisso, nessa administração hídrica, que é muito importante para o dia a dia da agricultura. Agora, você comentou, e nós tivemos esses dias atrás aí na Feira de Negócios da Natercoop, né? Vamos estar também na Feira da Cobriel. Inclusive, eu abro um convite para você aí de casa, fique atento, nós gravamos lá durante a feira, fizemos um apanhado
né, do que representa a feira para a região e para o estado do Espírito Santo, para o agronegócio capixaba. Tive a oportunidade de gravar com o nosso amigo Marcos, está aqui também. Entrevistamos outras personalidades que estavam lá no evento e foi muito bacana. Fique atento que a gente vai estar lançando essa matéria aí nos nossos canais. Mas esses eventos, eles vêm também, como vai ocorrer a Coabriel, esses eventos vêm para movimentar o agro capixaba e muitas vezes oferecendo oportunidades, né, para o nosso produtor, né, Marcos? Bom, Frida, eu sempre falo isso com quem eu tenho a possibilidade de falar. O interior, ele precisa de dupla sertaneja, ele precisa de fogueira, ele precisa de festa, de quentão, precisa. Mas o interior precisa de conhecimento. O interior precisa de oportunidade. O interior precisa conhecer o futuro. E essas feiras agropecuárias, lideradas no Espírito Santo, pela Coabriel, pela Nater, pela FIC, que nós fizemos ano passado lá em Jaguaré e que vamos fazer esse ano lá em São Mateus, em outubro, são momentos importantíssimos para o agro, porque é a condição do produtor enxergar as possibilidades desse futuro que vem por aí, com novas tecnologias que possam otimizar o seu trabalho no campo, mostrando a parceria das cooperativas junto aos seus cooperados. Então é um momento muito importante da gente socializar conhecimento e socializar condições e negócios bons que possam otimizar a agricultura. Seja na irrigação, seja em novos secadores, seja no novo upgrade no seu maquinário agrícola. Então, assim, é um momento da gente subir a régua. A gente não pode mais olhar o campo, Valfredo, com um olhar de amadorismo. A gente tem, para ser competitivo daqui para frente, a gente precisa ter uma boa administração. E uma boa administração passa, primeiro, por gestão e, segundo, por uma atualização dos equipamentos que você tem no interior, porque você economiza com isso. A máquina quebra menos, você consegue administrar melhor o seu recurso hídrico e conhecimento é importante para você ter discernimento se é hora de comprar ou se é hora de vender, entendeu? Marcos, você comentou sobre as tecnologias do campo, né? E lá na feira da Nater, a gente viu bastante coisa a nível de drone, né? Possibilidade de drones, né? Aplicabilidade e tudo mais e tal. Agora, tem uma legislação nova que está para regulamentar isso novamente, né? Você acha que isso pode causar algum tipo de restrição, Marcos? Você consegue passar para a gente alguma coisa? Eu não tenho ainda, como ninguém tem, de forma isso me veio agora aqui, porque eu li alguma coisa nesse sentido. Porque na realidade a gente não tem o detalhe dessa possível legislação que venha. Mas eu acho que tudo precisa de ter regra. É a mesma coisa na grande cidade da bicicleta elétrica. Sim. Todo mundo está fazendo disso uma festa e causando problemas mil. Quando a gente fala em drone no interior, a gente precisa de ter alguns tipos de regulamentação, de como usa, quem pilota, que produto você vai disponibilizar ali. E aí discutir no fórum específico, seja na Assembleia Legislativa, na Comissão de Agricultura, seja na Federação da Agricultura, no fórum específico, cada característica de regiões do equipamento e dos produtos que vão ser usados. Mas pensar em agricultura sem drone não existe. Porque, na realidade, essa é a agricultura 4.0, é essa agricultura 5.0 que vem por aí, que é baseada em dados, e a gente precisa otimizar também essa questão no campo. Então, desde a pulverização aérea até os drones, a gente precisa de ter regras, precisa ter obediência às regras, mas não se pode dar as costas a esse futuro que chega por aí. Tem que conversar nos fóruns específicos e realmente achar uma saída. Mas eu acho que não há como não trabalhar dessa maneira como a gente vai trabalhar. Mas, assim, regras, limites, isso sempre tem que ter em qualquer negócio da vida, de bicicleta elétrica, drone, para a gente trabalhar com regras claras. Eu acho assim, o melhor dos mundos é você ter transparência naquilo que você faz. Porque se você pecar por algum motivo, você peca consciente. Eu pequei porque eu não quis fazer. Beleza, aí você vai assumir as consequências daquilo. Mas você não pode fazer sem saber qual é a regra do jogo, entendeu? Então, assim, é uma questão de conversar nos fóruns específicos, dirimir todas as dúvidas, mas a gente não pode ter um negócio sem regra. Não pode. A gente tem que ter regra para a gente limitar o ônus e o bônus, né, de tudo na vida. A cafeicultura capixaba, ela a gente observa como um segmento que se mantém numa evolução constante, né, Marcos? Alguns anos atrás, né,
não se imaginava que o café Conilon pudesse chegar, né, a um grau de importância tão grande, né? Tudo bem que o café está na nossa essência já há muitos anos, mas a evolução do Conilon em si, né, a gente consegue observar como algo assim excepcional. Você acha que isso continua? Valfrido, você tocou num ponto muito bacana e muito interessante, né, que vale a reflexão. Ano que vem, nós vamos fazer 300 anos do café no Brasil. Se você olhar no mundo, o café remonta aos pastores na Etiópia, né, onde descobriu o café lá e aquilo foi para a Europa, e isso chega a 400 anos de existência. Uhum. O Conilon, especificamente, no Brasil, ele remonta do ano de 70 para cá. Ou seja, estamos falando de 56 anos de Conilon no Brasil, fazendo um contraponto aos 300 anos de arábica e aos 400 anos de mundo. Se você analisar hoje a maior origem produtora de café Conilon, que é o robusta do mundo, que é o Vietnã, e lembrar que no início da década de 70 a gente vivia a guerra do Vietnã, não existia Conilon. Sim. O Conilon no Vietnã começou na década de 90. Então, assim, o que o Conilon fez em 50 anos, o arábica não fez em 500. Em termos de produção, em termos de qualidade, em termos de share de mercado, em termos de produtividade da lavoura, de clones, de pesquisa. Então, se você olhar para frente, eu não tenho dúvida nenhuma que o Conilon de coadjuvante vira protagonista, tanto por qualidade, quanto em produção, quanto em share de mercado. Assim, nós somos de uma época que você ia para o supermercado e não se tinha Conilon na gôndola. Conilon era veneno. E o arábica aqui no Espírito Santo era café Rio, na década de 70 e 80. Hoje nós temos no Espírito Santo um case de cafés arábicas especiais. As montanhas do Espírito Santo é um grande jardim de cafés especiais arábica. E o Conilon no norte do Espírito Santo vem fazendo um trabalho fantástico em termos de qualidade, liderado por cooperativas e alguns produtores, e que hoje nós já temos nos supermercados da Grande Vitória produtos capixabas 100% Conilon nas gôndolas. Quando você podia imaginar um negócio desse? Nunca. E grandes marcas nacionais lançando também os canéforas, né, vendendo nas gôndolas dos supermercados 100% capixaba. Então, assim, o Conilon fez um dever de casa. E com um detalhe interessante, Valfrido, assim, se a gente olhar para frente, qual é o mercado que mais cresce no mundo? É a Ásia, né? China, Coreia, aquela confusão, Indonésia, liderada pela geração Z. E a geração Z, ela bebe o café lá fora, primeiro como solúvel e segundo como bebidas lácteas com gosto de café. E quando você fala essas duas situações, não estamos falando em Conilon, não estamos falando em robusta, porque ele tem mais cafeína, ele tem mais extrato que consegue ir lá. Então, assim, o que nós temos pela frente de novos mercados sendo abertos pela geração Z, lê-se Conilon. O arábica vai ficar, entre aspas, restrito ao velho mundo, né? Europa, Estados Unidos e assim, alguns mercados diferentes que não sejam a Ásia. A Ásia vai focar muito em solúvel, muito em bebidas lácteas, baseado também com solúvel, e o arábica subindo a reboque. Eu me recordo que depois eu quero voltar nessa questão histórica aí que você me despertou uma curiosidade. Mas para pegar o gancho, para seguir nessa linha de raciocínio, me veio em mente aqui da última vez que nós conversamos, você comentou, né, da China. Parece que o interesse de alguma empresa ou de algum grupo chinês em abrir cafeterias, que lá a China estava abrindo o mercado, estava começando a realmente entrar no mercado da cafeicultura e tal. Isso está acontecendo? Valfrido, assim, sendo honesto, eu nunca fui à China, mas tenho vários amigos que já foram de forma recorrente. E o que eles me relatam quando chega assim, Marco, eu nunca vi tanta cafeteria na minha vida. Do avião servindo café, aos hotéis, aos shoppings e à rua. O chinês criou uma cafeteria chamada Lunkin Coffee. Essa Lunkin Coffee veio para bater de frente com a Starbucks. Cara, ela abre 1000 cafeterias por semana, é um negócio maluco. Então, realmente, está tendo uma pegada muito forte na China com relação aos jovens bebendo café. Isso é um processo sem volta. A China comprou essa ideia e que realmente é case para quem já foi lá, sabe o que eu estou falando.
uma cafeteria atrás da outra, assim, e diferentemente da Europa, ou diferentemente do Brasil, quando você pensa em cafeteria, você tem lá uma cafeteria com uma mesinha, a pessoa senta, pede um expresso, um ristretto, aí come um croissant, no Brasil come um pão de queijo, né? Lá fora não tem isso, mas tu come um pão de queijo, e vamos tocando. Na China não, são balcões que ficam ao largo das calçadas, as pessoas entram, pegam um copo descartável de 200, 300 ml, enche aquilo de café e sai bebendo no meio da rua. São pegadas diferentes. Ah, tem a cafeteria chique na China? Tem. Mas o grosso na China, que faz volume, que traciona a venda, são balcões no meio da cidade, que a pessoa entra, me dá um café aí, o cara sai com um copo e sai bebendo. Então, olha assim, só. é uma pegada diferente, mas que dá uma atração para o negócio gigantesca. Então, realmente, a China é um mercado... não se abre do dia para a noite, que varejo não é simples, mas tem um potencial de crescimento muito grande. A gente sabe, por exemplo, eu estava conversando com um episódio nosso aqui, que também vai ao ar, é sobre pecuária, né? E a gente sabe que um dos maiores destinos, talvez... O maior destino da carne brasileira é o mercado chinês. É o mercado chinês. A gente sabe que, me corrija se eu estiver errado, por favor, um grande mercado exportador, comprador nosso, lá na Europa, Alemanha talvez, né? Eu já ouvi isso em algum momento, por favor, me corrija. Não sei se os Estados Unidos também é um grande destino, acredito que sim. Haja visto os tarifários aí, que eu quero que você comente também, graças a Deus. Acabou. Né? E de certa forma, ao Trump, né? Isso aí, esse fantasma, né? Ele está sumindo. Mas você acredita que a China pode se tornar aí realmente um grande destino do nosso café, para o nosso café? Alfredo, como você mesmo disse, hoje a China já é um grande destino de várias commodities brasileiras. Né? Soja, milho, carne. Hoje a balança comercial com a China é 3 vezes maior do que com os Estados Unidos, só para a gente ter um comparativo. Então, realmente, é uma pegada muito forte. Hoje nós temos a Alemanha como um grande importador de café do mundo. O maior consumidor ainda é os Estados Unidos, mas a Alemanha, em termos de trade, já passou, porque ela compra café do mundo inteiro, inclusive do Brasil, faz os seus blends, né, e reexporta para os outros países. Ou seja, tem um gap muito grande entre Estados Unidos, Alemanha e China. Mas que a China cresce, isso é fato. Então a gente tem um cenário desafiador para os próximos anos. E quando a gente fala em café, Valfredo, café é uma atividade de ciclo perene. Café não é alface, que você planta hoje, em 120 dias tem um pé de alface, em 60 dias tem um pé de alface. Não é isso. Café precisa de 2 anos. Então, da mesma maneira que você precisa de 2 anos para produzir, você precisa de 2, 3, 4, 5 anos para abrir um novo mercado. Porque não é só abrir o mercado, você tem que ter a logística, você tem que ter o conceito do café. Mas se você olhar para frente, com certeza eu não vejo um outro cenário que não seja a China vindo para o jogo como um grande player também no café, brigando com os Estados Unidos e a Alemanha, isso no médio e no longo prazo. Essa é a tendência. Eu tinha comentado que no que você comentando, né? Eu falei que eu tinha uma pergunta, que me veio uma pergunta. Você comentou que o Conilon, né? Ele veio a partir da década de 70, né? No Brasil. O que impulsionou a vinda do Conilon? Na realidade, assim, se a gente voltar no tempo, né, na década de 60, houve uma grande erradicação de café no Brasil, né, em função de preços ruins, na época do IBC, aquela coisa toda. E o Conilon veio com um preço, com competitividade melhor, que se adaptava melhor ao Espírito Santo, principalmente na região norte, que na época era uma região mais plana, né? Porque se a gente voltar no tempo, para lembrar o que era o café na década de 50, 60. Eram as regiões altas de Minas Gerais, eram as regiões altas de São Paulo, eram as regiões altas do Paraná. Ninguém podia imaginar que se produzia café ao nível do mar, como se produz em Jaguaré, em Linhares, em Soretama. Então, naquele momento, lá na década de 70, quando o Dário Martinelli trouxe e tentou fazer as primeiras mudas ali em São Gabriel da Palha, junto com o prefeito na época, que era o Glazar, né, que eles chamavam lá, para se adaptar à região. E o IBC foi radicalmente contra, porque achava que aquilo era uma praga que ia tomar o mercado do Arábica. Aí foi, a duras penas, fazendo aquela operação toda. Aí vamos lembrar que na década de 70 o Jones Tristão fez a Real Café no Espírito Santo, que remonta à década de 70, e disse: plante o Conilon, o que vocês plantarem eu compro, para poder
alimentar a fábrica de café solúvel. Então foi assim um momento de uma inversão de expectativa de valores, de estratégia, porque o Conilon veio para atender uma demanda topográfica e geográfica do norte do Espírito Santo. O Jones Tristão, enquanto Real Café, fez o solúvel, que precisava do café Conilon para alimentar a fábrica. Já sabiam que o Conilon tinha esse destino. Exatamente. Aí foi construindo esse cenário que se transformou hoje numa máquina produtiva no Espírito Santo, no sul da Bahia, em Rondônia, em Mato Grosso. Hoje nós temos Conilon em talvez 8 ou 9 estados do Brasil. Liderado por capixabas. Vale a observação. Sim. E com produtividades, assim, e com exemplos, pelo menos a nível de Espírito Santo, com produtividades altíssimas. Altíssimas. Rapaz, você tem lavouras que no Espírito Santo podem chegar a 150, 180, 200 sacos por hectare. Não é todo mundo, beleza, mas tem propriedades que dão isso. A média, lavoura de 60 sacos por hectare, a galera arranca porque está ruim. Então, assim, tem uma produtividade, tem uma escala muito grande. E, Valfredo, o Conilon vem subindo no mapa. Há mais ou menos 40 dias atrás, eu fui fazer uma palestra num lugar chamado Machado Mineiro. Machado Mineiro é... Você vai à Vitória da Conquista, aí pega um carro, desce pela BR-116, uns 200 quilômetros, vai a Águas Vermelhas e chega. É no extremo norte de Minas, divisa com Bahia. Fui lá para ver. Rapaz, em 10, 15 anos, os caras colocaram lá 12 mil hectares de café. Rapaz, o negócio deu um mar de café. Arábica, mas já com pivô central também, de Conilon, de Robusta, liderado por um capixaba. Aí, conversando com uma pessoa, eu disse, Marcos, você precisa ir a Janaúba, que é mais em cima no Vale do São Francisco. É mesmo? Por quê? Não, Marco, lá em Janaúba você tinha um cenário de cana, de fruta, de uma série de coisas. Hoje nós já temos 1.000 hectares de cacau plantado. Falei, é mesmo? É, cacau. E temos Robusta plantado em Janaúba. Falei, não é possível. Rapaz. E quando você sobe no mapa, Valfredo, eu sempre falo isso, engraçado, né? Você sai do CPF e entra no CNPJ. Porque uma coisa é o CPF produzir em pequena escala, agricultura familiar, aquela confusão toda, anotando a gestão num caderninho, num lápis e na borracha. E quando você vai para o CNPJ, onde as empresas agropecuárias chegam, Alfredo, o jogo é bruto. O jogo muda. Porque o cara conhece custo, conhece tecnologia, conhece margem, tem grana para investir, não precisa pegar dinheiro emprestado. É um negócio bruto, que roda com força. E eu tenho visto ultimamente muitos CNPJs, muitas empresas agrícolas, agropecuárias entrando no café, principalmente no norte de Minas, em Rondônia, em Mato Grosso, no Cerrado, e realmente mudando um pouco a história. Então a gente vai ter realmente uma situação interessante de café com qualidade, mas também daqui para frente com muita gestão. E eu tenho falado isso, que vale até a conversa aqui agora, que as pessoas têm que entender, Valfredo. O agro, eu não falo de café não, falo de qualquer coisa. Sim. Soja, milho, algodão, boi. O agro não é um jogo. Café não é cassino e safra não é loteria. Ou seja, eu vou plantar porque eu acho... Não, você não acha nada. Quanto custa o seu produto? Quanto que é o mercado? Existe margem positiva nesse meio? Existe. Beleza. Não existe? Vamos buscar alternativa. Você não pode produzir alguma coisa querendo julgar. Porque quando você joga, você tem o risco de ganhar e tem o risco de perder. Sim. Quando ganha, beleza. E quando perde, quem paga a conta? É você. Então a gente tem que entender o agro daqui para frente, seja você um CPF, seja você um CNPJ, como um negócio e não como um jogo. Porque quando você joga, você ganha e perde. E se você tem um negócio, você pode ganhar menos, mas perder fica difícil, a não ser que tenha um fator que mude a regra do jogo. Então a gente tem que ter muita gestão daqui para frente no agro, não só no café, para a gente poder ser mais assertivo nos nossos negócios. Essa é a minha visão. Sim. Agora, Marco, um exemplo. Você pela sua leitura, né, as lavouras de café, o produtor rural ele está olhando a cafeicultura de uma forma mais interessante, né? Existe algum risco de vai começar a ter café demais no mercado e os números vão oscilar novamente, vai baixar preço? Não. A demanda ainda é maior, a necessidade, pela sua visão, né, a oportunidade do mercado exterior está comprando mais e esse café tende a estabilizar isso para mais? Alfredo, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que ter no interior, para quem pode,
uma boa diversificação na sua produção dentro da porteira. A gente não deve apostar todas as nossas fichas num jogo só. Uma cultura só. A velocidade de produção ela é diferente da velocidade do aumento de consumo. Você pode aumentar a produção em 1 ano, 2, mas você não aumenta o consumo em 1 ano e 2. Então, assim, às vezes, você pode, nesse afã dos preços melhores, começar uma pegada de um excesso de plantio que não vai encontrar no curto prazo o contraponto da demanda. Ah, Marco, no médio e longo prazo pode encontrar? Pode. Mas você tem um gap de tempo que pode, se o mercado parar outra vez, para esperar o consumo ir para encontrar a produção lá na frente. Então a gente tem que ter muito discernimento nisso. Não é porque subiu que vamos sair plantando até em cima de pedra. Não é isso. A gente tem que diversificar a base, buscar lavouras produtivas, eliminar lavouras que te dão prejuízo, isso é fato. Lavouras que não são rentáveis não pode continuar no jogo, porque a conta não vai fechar. Então eu acho que daqui para frente o produtor tem que ter uma visão muito clara disso. De olhar o seu negócio e falar assim, o que é produtivo na minha fazenda e o que não é. Essa lavoura aqui não é, tira. Planta outra. Mas não aumente de forma desordenada os plantios, porque lá na frente pode ter um tempo que você vai ter que esperar para o consumo vir para o tamanho da demanda. Mas uma coisa que também é fato, Valfredo, que a gente tem que analisar, remonta ao início da nossa conversa aqui hoje, que é o fator climático. Então, por mais que a gente plante, a gente não tem a garantia produtiva, porque a gente não sabe como é que vai ser o clima. Então, assim, não adianta você plantar milhões de pés de café se não chover. Não adianta você plantar milhões de pés de café se der uma geada. Então, assim, a gente tem que dosar a mão. E nessa dose de mão, a gente tem que ter muita tranquilidade de não apostar todas as suas fichas num jogo só. Que o futuro é interessante? Eu acho que é. Não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que ter discernimento para não acelerar demais um processo, porque no contraponto, esse outro processo, que é a demanda, ela não anda na mesma velocidade do aumento de produção. Existe assim, a gente já está nessa estrada há um bom tempo, né? E a gente sabe que existem sempre tem aquele que vai, né? A pimenta está subindo de preço. Daqui a pouco está um monte de gente plantando pimenta. O cacau virou ouro. Deu mais do que dinheiro em bolsa. Rapaz, planta cacau. E a gente sabe que existem essas avalanches, esses ciclos. É verdade. Eles podem, né? Eles podem deixar, né? O sobe e desce do agronegócio bem voláteis, né? Você pode subir, você pode descer, pode encharcar o mercado daqui a pouco. É a lei da oferta e da demanda, meu amigo. Não tem jeito. É por isso que a gente tem que trabalhar com a cabeça e não com o coração. Porque quando você coloca a emoção à frente da razão e vai na empolgação, na euforia, efeito manada, você pode dar com os burros na água, como diz o outro. Então, assim, a gente tem que ter um planejamento estratégico. Aí eu falo que cabe até ao governo fazer um planejamento estratégico da agricultura no Espírito Santo para ele nortear o produtor para onde ele deve ir. Porque muitas vezes ele não sabe. Coitado, não sabe mesmo. Então, assim, precisava ter uma mão pública, às vezes, para definir, olha, eu acho que o mercado daqui para frente vai por aqui ou por ali. Vamos fazer uma estratégia, né? Um planejamento produtivo para a gente ser mais assertivo nos nossos negócios. Legal. Não é plantar por plantar ou plantar porque eu acho que é bom. Não, tem que plantar porque o mercado demanda. Se o mercado demanda, vamos plantar aqui até um volume. Deu esse volume, vamos plantar outra coisa. E não entrar, como você mesmo disse, num efeito manada que todo mundo se machuca, você entendeu? Por isso que eu falo, a gente não pode tratar o agro, aí eu falo, não de café, de tudo. Perfeito. Como você mesmo citou, pimenta, cacau, como se fosse um jogo, uma coisa de adivinhação. A gente tem que ter o agro como um negócio, com planejamento, com estratégia, com rentabilidade, com gestão, a muitas mãos, público e privada. Marcos, o ano passado, você nos convidou, né? E a gente, por muito pouco, eu estava em São Paulo já, não consegui participar do FIC. Da FIC. Isso. Né? Esse ano eu já estou me convidando, né? A gente vai estar presente. Não, com certeza. Né? Mas vocês estão preparando um evento que vai balançar o Estado do Espírito Santo, que vai balançar a cafeicultura. Agora no mês de agosto, não é isso? Não, olha só, a FIC ela vai ser
em outubro. Sim, mas tem Não, agora em agosto vamos ter o Vitória Coffee Summit. Exatamente. E por coincidência, a FIC 1, a FIC 2 e o Vitória Coffee Summit, eu sou o curador dos 3 eventos. Então assim, a FIC 1, ano passado, em Jaguaré, foi a primeira feira, Valfredo, internacional do café Conilon, onde nós trouxemos o embaixador chinês para a feira, pela primeira vez na história no Espírito Santo, mostramos para o produtor uma série de coisas, de bolsa, de mercado, para onde vai, e foi muito assertivo e foi em Jaguaré. Agora, em agosto, a gente vai ter o Vitória Coffee Summit no Cais das Artes. Vai ser um evento emblemático, porque, Valfredo, além do evento, ele vai compor o aniversário dos 80 anos do Centro Comércio de Café de Vitória. Oh, que bacana. Então, assim, é quando a história mostra força, né, dos 80 anos do centro, do protagonismo da entidade, que realmente fez grande parte da economia capixaba andar. Porque hoje a gente olha Petróleo e Gás, olha GWM, olha Arcelor, olha Vale, olha Samarco, é muito bonito. Mas volta 80 anos no tempo. Só tinha café, cara. É, verdade. Só tinha café. O café desbravou a economia do Espírito Santo, o café levou riqueza ao Estado, o café levou conhecimento aos 78 municípios do Espírito Santo. Então, assim, o protagonismo do Centro do Comércio de Café como gerador de emprego, renda e de sonho nos últimos 80 anos foi fantástico, né? Me lembro que quando, na época, né, os Coser, os Tapias, os Breda, os Michelini foram desbravar o mundo na década de 60, levando uma sacolinha de café para os Estados Unidos, quem podia imaginar que isso daria certo? E deu. Então, assim, as grandes empresas brasileiras de café são de capixabas. Foram os capixabas que fundaram, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo tem esse protagonismo. E vamos fazer agora, nos 80 anos, com um detalhe muito interessante. Nós vamos ter, pela primeira vez na história, um painel com as 3 maiores origens de café do mundo em Vitória presencialmente. Não é remoto, não, presencial. Vem um dirigente da Vicova, do Vietnã, vem um dirigente da Colômbia e os dirigentes brasileiros para tratar de pautas cafeiras globais. Está confirmado já a presença do famoso Bill Murray, né, que é o presidente da NCA, né, que é o National Coffee Association dos Estados Unidos. É como se fosse o presidente da ABIC americana no evento presencialmente. O cara sai dos Estados Unidos para vir no evento em Vitória. Vamos ter painéis de consumo, de logística, de mercado, de geopolítica. Então, vai ser um evento realmente que vai mudar um pouco a perspectiva do nosso negócio do café. E aí, em outubro, a gente vai ter em São Mateus a FIC 2, que é a Feira Internacional do Café Conilon, mas com um detalhe, esse ano vamos fazer 2 painéis diferentes. Nós vamos tratar de pimenta, que é importante, e de logística, que faz parte de todo esse arranjo produtivo. Ainda mais agora que o governador ampliou o Parque Log, que ia até Linhares, vai até São Mateus. Então, assim, vamos tratar de logística, de pimenta e de café Conilon. Ou seja, muito trabalho, muito conhecimento para o setor café no Espírito Santo, que a gente vai proporcionar a toda a sociedade capixaba. Bom, eu vejo que esses eventos, como você mesmo disse, né, Marcos? Não só a possibilidade de levar conhecimento e novas tecnologias, mas movimentar, né? A gente vê que o produtor ele participa, ele gosta, ele vai, né? Ele tem, de certa forma, essa sede por conhecimento, por informação de qualidade, né? E eu acho que isso aí faz parte do jogo, né? Valfredo, faz. Porque, na realidade, se a gente olhar para trás, né, a gente vai pensar assim, o que era agricultura? Era uma coisa da porteira para dentro, que o cara plantava, vendia, tinha um embornar, uma enxada no ombro. Hoje, o produtor, para tomar uma decisão mercadológica, ele precisa saber de política, de geopolítica, de clima, de tendência, de logística. Então, ele precisa de ter conteúdo para poder tomar a decisão. Então, não só os eventos, mas programas iguais ao seu, de levar conhecimento ao campo, é de suma importância. Porque quanto mais conhecimento a gente leva, mais discernimento nós damos ao setor produtivo na tomada de decisão. Então, assim, esse tipo de bate-papo aqui, sim, você imagina quando isso for ao ar, quando o cara olhar, falar assim, cara, esse cara falou coisas que eu não pensava. Então, assim, a gente faz o cara pensar.
E quando você faz o produtor, a sociedade pensar, ela começa a enxergar um futuro diferente. Então, assim, você está de parabéns pelo programa, pela pegada de levar informação ao campo, porque é isso que move a vida das pessoas, isso que muda as perspectivas. Bacana. E olha, já que aproveitando que o Marco está comentando aí, você tem acesso diariamente a muita informação sobre o agronegócio capixaba e o agronegócio brasileiro acessando o nosso canal de notícias, o www.canalagronegócio.com.br. Então é uma novidade, né, que a gente vai estar divulgando bastante aí, com muita informação legal diariamente. A gente vai estar abastecendo, todo o nosso time aqui da Fornex vai estar empenhada em trazer sempre as melhores novidades de mercado, de tecnologias e tudo mais para vocês. E lá também você tem acesso aos nossos episódios do Agronegócio Podcast, toda a programação que a gente vai trazer para vocês. Marcos, para a gente encerrar, passa um recado pro pessoal de casa e vai se despedindo aí desse bate-papo que nós vamos estar contabilizando, né? Esse é o MM no Agronegócio Podcast número 2. Já vem o número 3. Não, é só agradecer aí a possibilidade de estar aqui conversando com o seu telespectador, levando informação. Fazendo um contraponto ao que você bem disse agora, a gente vive um momento, Valfredo, que o produtor não pode e não deve dizer, eu não sabia, ninguém me disse, passou e eu não percebi. Hoje, no mundo globalizado, a informação está disponível. Sim. É só uma questão de você se ligar a ela e tomar boas decisões no seu negócio. Então é isso, produtor, fica ligado nos canais que te levam a informação assertiva, porque isso vai mudar a sua vida e o seu negócio. E no mais, é agradecer, desejar muito sucesso ao seu programa e dizer que o agro sempre foi e sempre será, para o Brasil, um grande divisor de águas e o setor que carrega esse país nas costas. Tamo junto, sempre por aqui. Marcos, quais os dias do Vitória Coffee Summit? Vai ser em agosto, no Cais das Artes, no dia 20 e 21. Um eventaço que realmente, posso dizer, imperdível. Como é que vai estar? Vai estar aberto ao público? Tem que fazer inscrição? Você vai no Instagram, né, do Centro Comércio Café de Vitória. Lá tem todas as informações. Tem que fazer inscrição para poder até a gente ter um controle, né? Porque Sim. vem muitas autoridades de fora do país. Mas só ir no site, no Instagram ou no site do Centro Comércio Café de Vitória, tem todas as instruções lá de como fazer a inscrição. É isso aí, bacana, e a gente vai estar presente também. Com certeza. Vamos levar informação para esse povo, Alfredo. Vamos sim. Gente, é isso aí, mais um episódio do Agronegócio Podcast. Aqui o mundo rural é além da porteira. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Estamos à disposição. Um abraço. Até a próxima, gente. Do campo para o mundo, o agronegócio não para.